Saudações! Enquanto o governo tenta transformar nossa Constituição cidadã numa Constituição de Estado mínimo para quem a única atividade fim é o pagamento de juros da dívida pública, os estudantes estão por aí pelo Brasil todo ocupando escolas, universidades, institutos federais. E é nesse meio tempo que a gente conversou com Írio e Cabral do projeto Serenata de Amor. O projeto está arrecadando financiamento social via Catarse, o link está lá no post, e se você gosta desse tipo de iniciativa, de utilizar tecnologia para melhorar a nossa vida, para melhorar a nossa política, visitem lá o link e contribua, porque o prazo de financiamento é por apenas mais uma semana. Lembre-se também que os nossos episódios são organizados por capítulos. Se você tem algum player de podcast que suporte a tecnologia, você pode pular para a parte do assunto que mais interessa. Lembre-se também que nós temos o Padrim do Politicast, link também no post. E é isso, fiquem com o episódio. Eu sou o Carlos Galdino. Aqui quem fala é Felipe Cabral, da Operação Serenata de Amor. E aqui é o Írio Muskopf, também da Serenata de Amor. E nesse projeto eu trabalho como cientista de dados e líder técnico. E vamos lá. É preciso discutir, mas não quero discussão. Da discussão sai a razão. Começa agora, Politicast. Mas às vezes sai pancada. A questão é complicada. Quero ver a decisão. Primeiro, a gente já fez um episódio aqui no Politicast falando de hacking político, até com a Júlia Carvalho e o Gustavo Alencar, sobre o fast food da política. Esse novo episódio, essa nova gravação, o que motiva é um novo projeto no Catarse, dessa vez com uma abordagem um pouco diferente. Enquanto o fast food da política tinha uma intenção de formação política, de levar a política até a população, o projeto Serenata de Amor é mais técnico, né? Mas é um projeto igualmente interessante, sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Bom, primeiro, vocês têm alguma concepção de hacker? Vocês consideram essa atividade de vocês isso também, hacking político? Eu acredito que sim. O que eu entendo por hacker, por hacking, basicamente uma pessoa que ela entende as regras do sistema e ela consegue encontrar brechas e se aproveitar dessas brechas. Então, às vezes o hacker ele pode fazer coisas não exatamente éticas, coisas ruins com esse conhecimento, como a gente consegue ver na política, mas também pode fazer coisas boas. Então, existe ali uma pequena brecha para que o político ou o programador faça determinadas coisas, e isso pode vir para o bem. Então, na denominação, geralmente, quando a gente fala de programação, o conceito de hacker, ele vai para o bem e vai para o mal. Então, inclusive, existe um outro termo que é o cracker, que é quando tu quer deixar claro que essa pessoa está usando esse conhecimento do mal de alguma forma. Então, eu acredito sim que a gente está fazendo um tipo de hacking, porque existe a lei de transparência que recomenda à população a auditar os gastos públicos, e é isso que a gente está fazendo. Então, o porquê que isso talvez vá um pouco à margem da lei é que qualquer denúncia que a gente faz, a gente sabe que no momento que a gente coloca o nome de algum político na imprensa, as pessoas elas podem achar isso questionáveis, mas que ainda assim é permitido. Não existe nada contra. Eu estava pensando aqui, o conceito de hacker ele sofre uma modificação ao longo do tempo, né? Como toda linguagem que é fluida, né? O hacker hoje ele tem uma visão dentro do mundo do desenvolvimento de software, que é o cara que consegue aprender sozinho, que de alguma forma exerce essa autonomia, né?
E a gente também está fazendo isso diante da política, né? Se a gente pensar só no conceito hacker, aquele que entende o sistema e consegue dobrar as regras do sistema para alcançar objetivos pessoais, a gente pode citar que o Cunha andou fazendo isso toda vez que os jornais declararam as atividades dele como manobras políticas, né? Então, o que a gente está fazendo é uma manobra tecnológica para caçar políticos. Então, é isso. Estamos, de certa forma, hackeando, né? Mas o nosso hacking, nesse caso específico da Operação Serenata de Amor, é um hacking trailblazing, talvez, né? A gente está iniciando um movimento. Não existe nada que impede, são apenas dados públicos, a lei de transparência já tem alguns anos, existe um movimento global, né? São 62 países signatários da OGP, né? Dos governos de dados abertos. Então, estamos, de certa forma, hackeando, mas o conceito é muito fluido. Então, a gente já começou aqui dando pistas do que se trata o projeto, né? Eu acho que eu tinha preparado uma pauta, mas eu acho que é bom aproveitar que a gente já entrou mesmo no projeto e focar o projeto em si, o projeto de vocês em si, né? Depois a gente vai voltando para os outros assuntos mais gerais. Em que consiste basicamente o projeto Serenata de Amor? Qual é a ideia e o que motivou? Bom, eu acho que tudo começou porque o Will ele já trabalha com dados há algum tempo, né? Ele estudou matemática aplicada no Rio Grande do Sul e também trabalhou com dados em uma empresa que trabalha com investimentos públicos na Califórnia. O conceito da própria empresa é muito interessante, né? Que é uma tradução possível compra de dívida pública sabendo que o dinheiro seria investido em uma obra específica, né? Então, se alguém coloca no site uma nova creche, então se uma creche custa R$200.000 e esse projeto é colocado na página, as pessoas fazem então a compra da dívida pública e esse dinheiro vai ser direcionado para a execução dessa creche. Dentro disso, depois de 2 anos trabalhando, ele voltou e estava preocupado, ótimo, eu tenho um superpoder, que é trabalhar com dados, né? Uma coisa que eu estava começando a ver em 2013, 2014, tentando entender, a gente, toda essa notícia sobre o que era Big Data, existem muitas pessoas ainda trabalhando simplesmente para explicar esses conceitos, e a gente começou a ver, ok, existem muitas empresas na Califórnia ganhando dinheiro com isso, mas para que ela pode ser usada de verdade, né? E eu sempre acompanhei, de certa maneira, os hackathons sobre os dados que estão acontecendo nos Estados Unidos, isso também me interessava. E quando o William veio com a ideia, olha esses caras aqui, e mostrou a operação política supervisionada do Subig. E a gente olhou para o trabalho deles e disse, cara, esses caras são muito bons, mas imagina só se eles tivessem um programa de verdade funcionando. Então, esse foi a primeira semente, né? E a gente ficou com essa ideia na cabeça, vamos fazer algo político em algum momento com Data Science. Para dar um pequeno contexto, para quem não conhece, a Operação Política Supervisionada, liderada pelo Lúcio Big, é um projeto que analisa gastos da cota para exercício da atividade parlamentar da Câmara dos Deputados. Então, essa cota ela existe para criar a possibilidade de reembolso de alguns tipos de gastos. Então, da mesma forma que empresas grandes permitem que funcionários façam refeições em viagens e peçam reembolso, peguem um táxi para poder trabalhar e depois pedem reembolso, a Câmara também tem. Então, eles têm uma cota mensal de 32 a 45 mil reais, dependendo de qual estado esse deputado representa. E eles têm direito a pedir reembolso a esse tipo de gastos. Então, o que a Operação Política Supervisionada faz
é olhar nota fiscal por nota fiscal e dizer, bom, essa nota fiscal aqui é uma refeição de R$ 200. Deixa eu ver o que eu encontro de irregularidade nisso. Então, eu vou olhar qual é o nome do restaurante, qual a localidade dele, ver se esse gasto bate com os gastos que teriam sido feitos naquele restaurante realmente. Olhar o cardápio dele, então, olha, esse cardápio aqui, ele tem pratos de R$ 200, daria para gastar R$ 200 nesse restaurante sem que tu comprasse todo o cardápio ou que comprasse bebidas alcoólicas. Então, a gente olhou para esse projeto e a gente pensou, bom, excelente que existe uma organização fazendo isso, mas a gente pode criar algo mais poderoso. Bom, muito bom. Mas isso aí só se tornou possível e viável graças à lei da transparência, né? Também esse tipo de atividade. Antigamente eu acredito Sim. que era um tanto mais complicado fazer esse tipo de coisa. Eu acho que é praticamente impossível, porque daí toda essa análise, todo esse controle, ele só poderia ser feito pela CGU, pelo TCU, ou órgãos responsáveis de combate à corrupção, as controlarias, o Ministério Público, né? Que teriam que fazer um ofício solicitando informação, etc. Agora a gente tem um grande volume de informação, existe uma lei que protege e que diz que a gente pode pedir qualquer dado para qualquer órgão público. Claro, existe um controle pelo Ministério de Planejamento e Gestão, mas virtualmente tu pode pedir qualquer dado sobre qualquer gasto para qualquer órgão ou empresa que possua atividade pública. O problema é fazer a análise desse gigantesco volume de dados na mão. Sim, existem algumas exceções. A lei ela diz que a informação gerada pelo governo ela é pública por padrão, a menos que seja secreta. Então, a gente vê alguns órgãos alegando que determinadas informações são secretas. Por exemplo, o Senado Federal também tem uma cota muito semelhante a essa, mas eles não disponibilizam os gastos da mesma forma que a Câmara. Então, existe um processo rodando já faz alguns meses, pedindo para que o Senado divulgue esses dados, porque não tem nenhum motivo para eles serem secretos, mas que está lá rodando, ninguém toca nele muito, assim. E até por analogia, né? Se a Câmara libera, qual o sentido de o Senado, com dados parecidos, não liberar? Exato. Pois é. E o quanto a lei da transparência ajuda e o quanto atrapalha no molde que ela foi concebida, né? Que funciona hoje. Eu sei que tem alguns obstáculos, né? Que vocês até falaram lá no Anticast, que os dados são fornecidos, nem sempre são fornecidos de modo fácil, né, de serem processados. Aí existe alguma coisa assim que algumas melhorias que deveriam ser feitas, né, na lei da transparência para facilitar esse tipo de trabalho? Sim, existe bastante trabalho que a gente tem feito também, a gente tem colaborado, mas esse problema é real. A gente começa a ver que muitos desses dados, apesar de disponíveis para a população, eles não são acessíveis. Então, a gente tem um arquivo no formato XML de 3 gigabytes. Uma pessoa leiga não consegue abrir. Então, o computador dela vai travar. E mesmo que não trave, ela não vai conseguir entender o formato desse arquivo, porque existem várias formas de abrir esse arquivo. Então, o que a gente fez foi pré-processar esse dado para poder converter ele para um formato mais simples. Esse arquivo de 3 gigabytes é real, ele realmente existe, ele é um dos arquivos disponibilizados para essa cota. E a gente trabalhando nele um pouco, ele ficou com 6 megabytes. O porquê ele foi disponibilizado originalmente com 3 gigabytes, sendo que ele poderia ter sido apenas com 6 mega, a gente não sabe. Mas eu, pelo menos, gosto de acreditar no bem das pessoas. Então,
as pessoas de tecnologia provavelmente não tiveram tempo suficiente para poder fazer o trabalho que elas gostariam, ou às vezes elas foram impedidas de alguma forma porque tinham que fazer outras coisas. Então, eu vejo que é o nosso papel também, como sociedade que deveria ao menos participar da política, participar também dessa divulgação de dados. Então, ao invés da gente simplesmente reclamar que o governo não está fazendo da forma que a gente gostaria, a gente também pode contribuir. E é uma coisa que a gente está fazendo. Então, esses dados que a gente já processou, eles são livres, então qualquer um pode encontrar esses dados no formato mais simples e baixar do nosso site. Não precisa nos avisar, não precisa pedir permissão. Então, inclusive o próprio governo poderia usar os nossos dados ao invés dos oficiais. Eu acompanhei um pouco a implementação do portal de dados de Porto Alegre, do município, e eu, olhando os dados e conversando com o responsável pela criação do site e pela divulgação do mesmo, olhando para os dados, conversando com ele, ficou fácil de entender que muitas pessoas que alimentavam esses dados não possuem nenhum tipo de treinamento tecnológico. É tipo, preenche essa planilha aqui, né? E a pessoa pode escrever, por exemplo, cidade de Porto Alegre, e daí no mesmo campo ela escreve Poa, Portinho, Porto, ou Poa com tudo minúsculo, ou tudo maiúsculo. Isso quebra todo o padrão de dados que depois tem que ser alterado para fazer uma compreensão, né? Claro, esse tipo de serviço informacional também está cadastrado, por exemplo, o pessoal do grupo de voluntários do Serenato achou que em 2015 fez 1000 viagens de avião, né? E dali existia um assessor, a gente ainda não verificou se ele estava cadastrado ou não, mas ele está cadastrado com 5 ou 6 nomes diferentes, né? Então é tipo fulaninho de tal, fulaninho beltrano, senhor fulano. Então existe, tipo, quando tu vai quebrando o padrão, fica mais difícil o padrão de preenchimento da informação, dificulta o trabalho de identificação do padrão depois, quando tu está olhando a 10.000 pés de altura, né? E uma regra básica de corrupção é que ambientes desorganizados facilitam, né, a corrupção. Então, aparentemente, uma parte dessa desorganização nos dados não é intencional, mas ela pode servir também de maquiagem dos dados para dificultar a investigação depois. Eu lembro quando começou a se falar em transparência, algumas pessoas reclamavam que precisavam acessar certos dados e os dados eram colocados em PDF, as informações de governo. Você tem se deparado com esse tipo de situação ou não está chegando mais tão longe? No passado, durante a implementação do dados POA, eu vi alguns dados em PDF, sim, e imagem, né? Então não era possível interpretar eles por texto. Isso, inclusive, deixa o arquivo mais pesado, né? Então eu não sei se era ignorância ou mau caratismo, né? Mas eu não vou... Tipo, eu imagino que seja por ignorância tecnológica mesmo. Eu pessoalmente conversei com uma pessoa que faz esse trabalho de receber pedidos de abertura de dados. Essa pessoa ela trabalha para o governo do estado do Rio Grande do Sul e às vezes chegam pedidos para ela, olha, uma pessoa ela está pedindo essa informação aqui que não está disponibilizada, ou pelo menos que ela não encontrou. Então, uma coisa que essa pessoa me disse foi, olha, muita gente diz que nos acusam de esconder a informação ou de colocar em um formato pouco acessível, mas que, na verdade, ninguém sabe que ela está fazendo esse trabalho. Então, seria virtualmente impossível o governador do estado chegar até essa pessoa e dizer, olha, não divulga esses dados aqui. Então, ele diz que não acontece, e se fosse para acontecer, seria muito difícil, porque a distância na organização do governador para essa pessoa que disponibiliza dados
é muito grande. Então, voltando para o projeto Serenata, né, especificamente. É interessante esse tipo de trabalho, né, de análise de dados. É um tipo de atividade tanto da política, como é o nome, supervisionada, né, o outro projeto, Sim. quanto do Serenata. Exato. São atividades que, em essência, deveriam ser feitas pelo próprio Estado, né, pelos órgãos de controle e fiscalização. Aí, como não são feitas de forma suficiente, grupos da sociedade se organizam, porque agora tem poder para isso, né, e tomam iniciativa, já que esse tipo de trabalho traz um enorme benefício social, caso se conclua. Especificamente no caso da Serenata, analisando aquelas verbas de ressarcimento lá da Câmara, não é isso? Vocês falaram um pouco aí que é entre 30 e 45 mil, mais ou menos? 32, 45 mil reais por mês, só dessa verba. Por deputado por mês. Por deputado por mês, e a variação é por conta de a distância e a dificuldade para as atividades, a distância de Brasília, né? E a dificuldade para atividades mudam dependendo do estado. Exatamente. Certo. Mas, pelo que eu entendo, essa verba é mais para... a forma como funciona é para desburocratizar a atividade parlamentar, porque certas coisas, certos gastos precisam ser efetivados, e na forma como a gente trabalha hoje, né, tem muita coisa que não é tirada do salário. É mais ou menos isso, né? Aí que tipo de gasto assim, é reconhecido como legítimo para passível de ressarcimento dessa verba? Você sabe dizer por algo que não seria e o que não seria? Sim. A cota, essa vulgo verba indenizatória, antes conhecida dessa forma, mas hoje é a cota para exercício da atividade parlamentar, ela foi criada com o objetivo principal de financiar passagens aéreas. Então, o deputado, ele é um deputado da Bahia e ele precisa estar entre Bahia e Brasília em vários momentos da semana e do mês. E às vezes em outros estados, para congressos, para eventos. Então, pelo menos o que é divulgado publicamente, esses gastos em passagens aéreas eram altos e os deputados, eles não gostavam da ideia de pagar dos seus próprios bolsos. Então, foi criada a verba. Existe também outra opinião do Rodrigo Maia, presidente da Câmara atualmente. Ele falou recentemente em uma entrevista que essa verba ela foi criada com o objetivo de aumentar salários dos deputados em um momento onde os deputados tinham receio da reação da população ao aumentar, né? Então, olha, eu quero ter um salário maior, mas eu não sei que a população, como que ela vai responder a isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma verba que vai me permitir ter acesso a mais dinheiro, mas que, na verdade, ela não é exatamente isso, né? Um aumento camuflado, né? Exato. Existem várias atividades que poderiam ser justificadas, assim como um consultor externo tem gastos de transporte e alimentação, né, que são custos que estão previstos dentro da SEAP. Existe também aluguel de imóveis dentro do estado de origem do deputado para representação política. Aluguel de transporte, né? Carros, fretamento de aeronaves, táxis, todo esse tipo de gasto entraria para a SEAP. Isso seria justo, né? A gente só tem que ter o trabalho de verificar se ele está alugando um carro para ele mesmo, né? E é difícil alguém que ganha 30 mil por mês não ter um carro próprio, mas tudo bem, ou 2 ou 3. Mas verificar quando esses gastos são justos ou não, né? Uma notícia recente é o deputado que consumiu gasolina o suficiente para dar 3 voltas ao mundo no ano e fez tudo isso
abastecendo no posto do irmão. Então, esse é o nosso trabalho. É muito boa essa, né? E gastos com assessores não estão incluídos nessa cota, né? Ou estão? O que está previsto também é pagar assessoria. Por exemplo, durante toda a discussão para votar a maioria, a minoridade penal, né, tipo, a idade mínima, tem deputado que gastou cerca de 16 mil reais por mês com advogados para tentar criar conhecimento sobre isso. Se isso é justificado ou não, eu não sei, né? Mas esse tipo de gasto está previsto na SEAPS. Em geral, essa verba ela não inclui assessores. Então, até onde eu me recordo da lei, a única categoria de gastos que é explicitamente permitida para assessores é passagens aéreas. Bom, quando previamente cadastrado. Sim. Então, a gente também tem uma categoria para material de escritório, que, obviamente, o assessor que trabalha no mesmo gabinete vai acabar usando, mas, em geral, é para o próprio deputado. Correio. Então, refeições o próprio deputado faz e nenhum terceiro pode ser incluído. E também publicização ou, né, fazer marketing das próprias atividades. Eles podem colocar sobre a rubrica da SEAP, né, os gastos. Vocês têm mais algum exemplo assim de situação que dá para pegar desse tipo de coisa, de irregularidades em prestação de contas, né, em ressarcimento? Sim. Algumas coisas que são muito difíceis de descobrir manualmente, elas são relativamente fáceis com o uso de tecnologia, se a gente tiver dados, né? Então, por exemplo, um caso que a gente tem trabalhado atualmente é nas refeições. Então, está bem claro na lei que a verba ela não pode incluir refeições de terceiros, mesmo que de assessores. Então, se existe um gasto reembolsado em um restaurante, a gente tem certeza que o deputado estava lá naquele momento, ou então é ilegal. E aí o que acontece? Bom, se a gente tem dados da localização dos restaurantes, é fácil de imaginar que a gente conseguiria descobrir por onde o deputado está se movendo, né? Então, a gente tem uma nota fiscal às 9 horas da manhã em um restaurante no centro de São Paulo, às 11 da manhã ele está na Bahia e logo depois ele está em Montevidéu. Então, existe algo estranho. Um humano ele conseguiria olhar isso. Como que um humano ele detectaria isso? Bom, ele ia ver que o tempo para poder embarcar em um avião, ele de São Paulo até a Bahia, embarcar, viajar para a Bahia, desembarcar e chegar num restaurante, ele é um pouquinho mais que 2 horas. Então, é impossível que ele tenha feito essa viagem, a menos que tenha pegado um jato. Então, a gente consegue ver, bom, no mínimo um desses gastos é extremamente suspeito. Então, pode ser denunciado. O que a gente tem feito é coletar dados suficientes para que a gente consiga automatizar. Então, os dados abertos pela Câmara, eles não disponibilizam localização do restaurante, mas eles disponibilizam CNPJ. Então, a partir do CNPJ, a gente consegue coletar da Receita Federal dados que são públicos, a localização desses restaurantes. Então, a partir da localização, a gente consegue latitude e longitude de todos esses lugares, e a partir de latitude e longitude, a gente consegue calcular distâncias. Então, a gente consegue ver qual foi a distância viajada em cada um dos dias e descobrir anomalias. Então, esse é o tipo de análise que seria extremamente difícil fazer manualmente,
mas que com coleta de dados é relativamente fácil com tecnologia. Então, esse é o tipo de análise que a gente começou a fazer em fins de semana, em horas extras, e hoje a gente abriu a campanha no Catarse, ainda está online, alcançou a meta de 100%, é o suficiente para poder ficar trabalhando no projeto e manter ele no ar com infraestrutura durante 2 meses. Então, o que a gente passar a partir de agora é para trabalhar por mais tempo. Cabral, tem algo a adicionar sobre isso? Sobre as possibilidades de encontrar problemas, né? Teve um caso que a gente identificou também, que é um político que ele beneficiou o próprio CNPJ de quando ele era candidato, né? Então, se a gente simplesmente fizer uma busca por todas as notas, o nome das notas, que tenham o mesmo nome de qualquer deputado no histórico dos dados da SEAP, a gente consegue identificar quando alguém consegue beneficiar a si mesmo, uma empresa própria ou, né, uma campanha, o que é expressamente proibido pela lei da SEAP. Também, né, nessa questão dos custos, matematicamente falando, a gente pode pegar os valores das notas de uma região de refeição por pessoa e simplesmente identificar, né, através de uma regressão, quais são os pontos fora da curva e começar uma análise em cima disso, né? Então, uma refeição o misto quente, né, R$17 que existe, foi identificado, depende se ele for no aeroporto, no Galeão, talvez ele tenha batido nesse valor. Eu tenho que verificar, mas se ele foi feito no interior de Porto Alegre, é impossível um misto quente custar R$17, né? Um pãozinho com queijo e manteiga. Então, esse tipo de atividade fica mais fácil de ser feita com análise matemática. Também existem algoritmos para combate à corrupção. Existem alguns brasileiros que trabalham com antifraude, que estão morando nos Estados Unidos, que ofereceram apoio. Existe a lei de Benford, né, que pode ser aplicada a todas as notas para localização de corrupção. Sim, análises que também são virtualmente impossíveis de serem feitas manualmente é descobrir notas fiscais duplicadas. Então, a gente nem estava trabalhando nessa análise, mas a gente descobriu que haviam 2 notas fiscais de mesmo valor e de mesma numeração que foram ressarcidas 2 vezes. Então, isso é incorreto. Não existe nenhum motivo para uma nota fiscal ser ressarcida 2 vezes. Então, isso aconteceu, a gente descobriu e anotou que, olha, pessoas estão sendo ressarcidas 2 vezes pela mesma nota fiscal. Como que um humano descobriria isso? Bom, ele teria que abrir milhões de arquivos, até onde eu me recordo agora são mais de 2 milhões de notas desde a criação da cota. Ele teria que olhar nota por nota e conferir a numeração e o CNPJ para ver se existem duplicações. É impossível. Até porque o ressarcimento não necessariamente foi na mesma época, né? Das duas. Exato. Existe um limite de tempo para pedir ressarcimento, que é de alguns dias, mas realmente não necessariamente precisa ter sido feito no mesmo dia. E vale lembrar também uma coisa importante que a gente não mencionou, é que a lei que define essa cota, ela diz que o deputado que é responsável por garantir que a lei está sendo seguida. Então, ninguém da Câmara, o financeiro da Câmara que vai fazer o ressarcimento, vai conferir se essa nota fiscal ela bate com a lei. Então, a gente sabe que, com uma pequena exceção, que é para recepções oficiais, bebidas alcoólicas são proibidas. Então, o deputado que é responsável por saber, olha, essa bebida alcoólica não é para uma recepção oficial, logo eu não deveria estar pedindo. Então, a Câmara ela não verifica isso, ela diz que o deputado é responsável. E a gente acredita que
a gente pode ajudar o deputado a lembrar da lei e cumprir ela. Pois é. Mas faz sentido a Câmara não checar isso, porque, como vocês mesmos disseram, o montante de dados é muito grande, né? Até para desburocratizar esse processo, a menos que eles tivessem um sistema desse tipo, que pudesse fazer a verificação, ficaria inviável eles terem que checar todo o pedido de ressarcimento. Exato. O nosso objetivo, para isso, demoraria um pouquinho mais que 2 meses, mas o nosso objetivo é alcançar um estado da arte onde a gente poderia avaliar nota fiscal por nota fiscal, no momento que ela é submetida para a Câmara, e a Câmara teria a possibilidade de dizer, olha, existe uma chance muito grande dessa nota fiscal ser irregular. Então, ao invés do financeiro simplesmente aprovar e fazer o reembolso, o que ele diria era, senhor deputado, a chance aqui dela estar irregular é muito grande, eu preciso que tu esclareça algumas coisas. Então, isso obviamente necessitaria de uma mudança na lei, mas é uma coisa que pode acontecer com o tempo. Mudanças na lei, nessa lei específica, eu acredito que ela aconteceria a partir da participação popular. Eu acho assim que deve ter muito deputado aí que tem noção da quantidade de notas que passam, né, para lá pedindo ressarcimento, da dificuldade que é monitorar isso e ficam contando, né, que ninguém vai descobrir. Porque quem é que vai descobrir que eu não almocei, né, na minha cidade, na verdade foi um pessoal que eu paguei a conta, né? Esse tipo de coisa. Eu acho que quando o sistema já tiver com os filtros configurados, né, os padrões de procura configurados, vai aparecer muita coisa, né, desse pessoal. Vocês sabem dizer se as outras esferas têm também cotas equivalentes, assim, deputados estaduais, vereadores? Eu desconheço algo como a SEAP para outras atividades, mas eu sei que existe a possibilidade de controle das contas em praticamente toda a esfera pública, né? Existe um grupo que nós estamos conversando, que é o Observatório Social, né? Eles têm 3 mil voluntários e eles conseguem recuperar até 300 milhões por ano, né? De fruto de corrupção. Uma notícia foi importante que era uma pessoa que trabalhava cerca de 4 horas por dia em cima disso, em cima da prefeitura dele, e ele conseguia poupar 8 milhões da prefeitura por ano, coisa assim. Então, tudo isso é com dado e análise. A grande questão é como automatizar isso para que só os frutos de corrupção sejam levados aos investigadores, né? A conversa continua no próximo episódio do Politicast.